Vai. Eu acho que é justo a gente dizer que nunca antes na história dessa humanidade a gente viveu tempos de transformações tão radicais, tão rápidas e tão complexas quanto as que a gente vive hoje. Seja a era da informação, a hiperconectividade, a globalização financeira, a globalização cultural, as convulsões sociais e políticas que a gente sente no mundo hoje, as massivas mudanças climáticas, mas sobretudo as radicais mudanças técnicas e científicas que impactam hoje a nossa vida em todos os aspectos e faz com que a gente seja capaz de olhar para trás para 10 anos apenas e sentir quase como um passado remoto já. E talvez por causa disso, pela velocidade dessas mudanças externas, a gente tenha dificuldade em observar e em perceber o quanto que essa mudança no mundo exterior pode estar nos mudando também na nossa vida interior, na nossa vida em sociedade, nas nossas relações, como se esse hardware que a gente vê claramente mudando do lado de fora pudesse estar mudando o nosso software também. E é por isso que a gente convidou para o nosso passeio de hoje, em mais um episódio de Cortex, nossa série do Fluxo, uma pessoa que trabalha em um lugar especialmente privilegiado para observar esse tipo de coisa, que é um consultório de psicanálise. O meu convidado é o Christian Dunker. Ele é um importante psicanalista brasileiro, autor de vários livros, colunista da Revista Brasileiros, colunista do blog da Boitempo, a sua editora. E o que eu acho interessante nele e no trabalho que ele faz é que o Christian traz a psicanálise para o centro da compreensão da nossa vida pública. Traz a psicanálise para a gente compreender o urbanismo, a cidade, a forma como a gente se organiza em sociedade e principalmente como esse mundo que está se consolidando hoje no século XXI, aí sim impacta a nossa vida interior. E por isso também que a gente convidou ele para passear por essa região. A gente está na Casa Amarela. A Casa Amarela é uma ocupação cultural de um grupo que entrou nesse casarão que estava abandonado aqui na região da Consolação em São Paulo. A gente vai seguir passando pelo Parque Augusta, a gente vai passar pela Praça Roosevelt, chegar na Igreja da Consolação. E eu acho essa região especialmente interessante porque, para mim, ela representa muito bem o tipo de conflito e o tipo de tensão que eu quero conversar com o Christian, que é a privatização do espaço público, por um lado, e a retomada pública de espaços privados. Essa disputa me parece muito central na compreensão política do mundo hoje e na compreensão íntima também das pessoas. Então, como o Christian é um especialista exatamente em relacionar o mundo interior com o mundo exterior, é sobre isso que a gente vai conversar no nosso passeio. Então, vamos lá? Então, Christian, obrigado pela presença, obrigado por nos receber e por passear com a gente aqui. Eu fiz uma introdução muito complicada, são muitos temas que a gente quer abordar no nosso papo, mas eu queria começar falando um pouco sobre o espaço que a gente está, que é uma ocupação, que eu acho que ela representa muito um movimento cultural hoje em dia, que é de retomada, tomada pública de espaços privados, e que ele está muito próximo, está colado de muro com um edifício onde pessoas privadas moram. E tem esse muro, que é um choque entre essas duas realidades aqui. E eu queria que você começasse falando sobre as suas impressões, se você acha que essa percepção civil aqui tem algum sentido, que é sobre o convívio. A impressão que dá é que está cada vez mais difícil das pessoas conviverem. A gente sente isso na vida analógica, na vida digital. Você acha que tem lógica o que eu estou te perguntando? Está mais difícil conviver? Tem toda a lógica, né? Acho que nossa tarefa é descobrir como nós perdemos o caminho, né? Como, de repente, se tornou tão difícil, tão artificial, tão metódico, para a gente recriar aquilo que seria uma experiência espontânea, né? De viver junto, de ter uma viagem junto, como a gente está pensando em fazer agora.
de caminhar e sentir que os lugares são nossos, são ora mais meus, ora mais seus, e que a gente não precisa temer tanto as áreas assim indeterminadas, né? Como eu acho que é esse espaço aqui. E com esse lugar... Vamos dar uma passeada aqui para a gente ver um pouco da casa e falar do que eu estou falando, que é esse quintal daqui onde tem muitas festas e tal. Eles ocuparam e tem esse edifício. Tá. Mas... Eu já te interrompi, né? Desculpa. Tudo bem, não, mas é essa mistura que faz o convívio, né? Da gente não saber quem que é o dono da palavra também, né? Mas eu ia te dizer que eu conheço esse espaço aqui há 40 anos, né? Quando eu era criança, essa casa era conhecida como a Casa do Louco. A casa? A Casa do Louco. A Casa do Louco? É, a Casa do Louco. Porque ainda hoje, né, e naquela época, todo bairro tem uma casa que ninguém sabe direito quem é o dono. Né? Que ela tá lá, você joga a bola cai no pátio, daí fica assim, quem é que vai buscar? Porque ali é um lugar meio perigoso. Perigoso porque a gente não sabe quem é o dono. Mas tinha alguém morando aqui? Tinha o louco? Tinham pessoas assim que entravam, diferentes, e que a gente ninguém conseguia assim, nomear, né, identificar quem que era. Ia ser algum litígio jurídico, uma coisa assim, né? Essa ideia do louco, né, o louco de rua, o louco errante, o louco que vive numa casa abandonada, ela tem muito a ver com a ideia de convívio, como a gente consegue pensar ela, né? Porque o louco, pelo menos a partir do século XVI, é o cara que ele não sabe direito a fronteira entre a vida privada, sua família, suas coisas íntimas, aquilo que ele deve guardar para si. O que ele pensa. O que ele pensa. E a vida pública, como ele deve representar, se portar, agir, vestir e assim por diante. Ele é um cara que confunde as duas coisas. Você vê que a literatura moderna começa com um louco, né? O Dom Quixote. O Dom Quixote. Que é um cara que não sabe direito a diferença entre representar, ser um herói da antiguidade, um cavaleiro andante, e ser uma pessoa com uma vida privada, com dúvidas a respeito de si mesmo. Ele não com tem, alucinações com privadas. Alucinações privadas, exatamente. Ele vai sobrepondo as coisas, né? E também lá no século XVI é quando a loucura, né, começa a mudar o estatuto, né? Antes ela era assim, o louco era considerado uma figura meio errante, meio misteriosa, como o louco, né? Que ele porta alguma verdade sobre você, né? Ele sabe alguma coisa que você não sabe. E ele vai andando, né? Esse era o estatuto da loucura na Idade Média. Ele vai andando, ele vai falando coisas, histórias, o errante, né? E você que está ali na sua cidade, você vai recolhendo coisas que ele diz e você respeita ele. Você acha que ele é o sujeito de uma experiência ruim, de uma experiência trágica, mas ele é sujeito. Né? Ele é sujeito porque ele anda, porque ele fala e porque um outro acolhe e o respeita e dá dignidade para a sua palavra. Né? O que acontece no século XVI? Que é quando vai surgir essa distinção. Essa cisão clara. Né? O louco deixa de ser sujeito, ele passa a ser objeto. Ele passa a ser assim, alguém sobre o qual você fala, sobre o qual nós, os racionais, sabemos mais do que ele mesmo. Né? Então, eu acho que isso se pode sintetizar no que está acontecendo aqui. Né? Quer dizer, a casa do louco de um lado e essa janela indiscreta, assim, né? Esse prédio que tem um lugar privilegiado, né? Onde a gente de longe consegue olhar, né? A distância consegue seguro, fechado, né? Ali onde eu me garanto, onde eu tenho meu espaço privado, né? Defendido. E como é que eu me posiciono em relação ao que fica de fora, né? Numa relação com duas propriedades. Primeiro é que eu vou dominar, né? Eu vou ocupar, né? Eu vou perguntar quem que é o dono, eu vou perguntar de quem é aquela propriedade. E a segunda atitude, vamos dizer assim, é que eu vou tentar me apossar daquilo que não tem dono, né? Então, o olhar, né? O olhar que vai captar o público, que vai captar aquilo que não tem dono e tentar se apossar. Quer dizer, isso aí, se não tem dono, é bagunça, é loucura, é arte.
é algo que eu preciso, assim, ordenar. No começo, quando você começou a falar, você disse que a gente tinha que recuperar um caminho, retomar alguma coisa. Mas, de fato, a gente já foi melhor nisso? O Brasil, eu digo, ele já foi... Você acha que a gente já foi um país que tinha mais a ideia de público introjetada na sua cultura e na sua vida? Aí a gente teria que ter, eu acho que um cuidado para não cair numa experiência assim regressiva, né? Dizer, olha, nossa época ela não é legal. Claro, Por quê? Porque a gente progrediu demais, porque a gente perdeu, sabe, uma essência que sempre tem essa orgânica. Ideia que o passado era mais resolvido, mas no fundo, em geral, quando você olha para trás, as coisas não eram exatamente tão boas assim, assim, né? E uma das figuras desse passado assim idílico é justamente a figura da comunidade orgânica, né? Que uma ocupação ela tenta replicar isso, né? É meio inevitável, mas comunal mesmo, né? Comunal, vamos dizer assim, uma reinvenção que não é só uma cópia, né? Que é uma outra coisa, que está adaptada para o próprio tempo. Isso se a força da arte ou do que se produzir ali fizer jus a isso, né? Isso não é um efeito assim espontâneo e natural. Mas a ideia é que há sempre essa ilusão de que lá atrás as coisas eram melhores e a convivência humana realmente acontecia. Porque lá atrás a gente tinha a família, porque lá atrás a gente tinha assim, uma perfeita ligação entre espaço público e privado, os valores. A família. Isso, porque lá havia uma ordem que era assim, espontânea. Né? Há uma ordem que todo mundo seguia, que as pessoas respeitavam e que não tinha que ver com esses aparatos de regulação, de compensação que a gente vai criando, que é como a gente sente a nossa experiência do convívio mais banal, mais ordinário, né? No dia a dia. É muita regulação, é muito letreiro, é muito... e não entre aqui, tem uma câmera... Nossa, tem vários avisos na frente do prédio, né? Veja, é tudo legendado, né? Como agir aqui? Vende-se, entra por lá, compra-se, por aqui, estaciona... Protegido por quem? Protegido por quem? Tem uma câmera falando... Exatamente. E esse não tem nem grade, né? Não tem grade, mas veja a quantidade de grades simbólicas, né? Grades que são mensagens ordenadoras. Sem elas a gente não conseguiria suportar a quantidade de mistura e complexidade que a vida cosmopolita exige. Que tanta gente junta também provoca uma necessidade quase que imperativa disso ser colocado como uma força importante. Claro, força que a gente chama assim, força de determinação. Quanto mais mistura você tem, mais apelo vai haver para... Escuta, quem vai pôr a ordem no recinto? Como é que eu posso me relacionar com alguém que eu não conheço? Pela existência de uma lei que eu conheço, pela existência de uma regra que eu conheço, pela existência de uma língua que eu conheço. E assim que vamos dizer assim, o indeterminado se torna, vamos dizer assim, colonizado, domesticado. Ele perde a sua força, né? E a gente está chegando aqui numa área que é familiar a você também, né? Sim. Você morou no condomínio, a gente vai chegar no condomínio onde... Quem que morava lá? A sua minha avó. E aqui é o SPA, que é o Clube Inglês de São Paulo, que é o último livro que você escreveu, tem muito a ver com isso, né? Eu, ao invés de conhecer o seu trabalho muito por aí, que é a análise do condomínio, do edifício privado e da criação dessas áreas públicas como algo que está forjando muito, não sei se estou falando alguma coisa no sentido do novo indivíduo brasileiro, que isso tem implicações muito grandes na nossa vida pública, na compreensão política brasileira. E queria que você falasse um pouco sobre isso. Primeiro sobre o prédio, sobre o Queen Mary. Vamos atravessar para a gente ir lá para frente dele. Me conta. Então, eu escrevi um livro sobre condomínios. Mas a gente nunca sabe direito, né, de onde vêm as ideias para o que a gente escreve, o que a gente inventa. Não mesmo? Não mesmo. Nem um psicanalista. Então, mas isso que eu ia comentar. Sobretudo psicanalista, né? Você fez a função de psicanalista para mim quando propôs esse passeio, né?
E eu me dei conta que nesse lugar onde eu passei, sei lá, 20, 30 anos da minha vida, assim, de pequeno, estava em curso era uma experiência nova em São Paulo, né? A ideia, esse prédio é de 1954, né? 54? 54. E a construção dele, e ele originalmente não tinha essa grade, né? Essa grade data dos anos 70. E ele era uma tentativa de criar um espaço que fosse assim de convivência, né? Então qualquer um podia andar pela rua e tem um pequeno lago ali, ali tinha um tanque de areia. Era aberto para as pessoas que passavam na rua para utilizarem esse espaço. Exatamente, era entre aspas público. Era uma espécie de praça, né? Ou de gated community, como se diz. Mas sem o gate. Sem o Bill Gates, né? E que já acusava mais ou menos o seguinte, né? É preciso criar um espaço público artificial, um espaço público em que a gente consiga mais ou menos controlar as regras, né? Mais ou menos. Não tem portaria, como tem hoje, não tem grades como tem hoje, mas é um espaço que ele é limitado por uma gramática de reconhecimento informal. Por olhares, por convites, por quem é que pode circular nessa rua e quem que não pode circular nessa rua, sem que você tenha que pôr uma placa, né? Ou seja, tem formas de constrangimento, tem formas de segregação, em que, vamos dizer assim, você criava artificialmente essa ideia de uma vida comum entre nós, né? Entre gente como a gente. Entendi. Que não é a praça pública verdadeira. Verdadeira, é uma exatamente. Praça com outros é uma códigos, praça com que outras regras. imita uma praça pública, que está no espaço público, né? Mas, e que era de acesso livre. Que era de acesso livre. No fundo. Né? Mas, pensando por outro lado, né, era de acesso assim preferencial para os sócios do clube inglês. Essa é uma experiência inglesa em São Paulo. Chama Queen Mary. Queen Mary, a mãe da Rainha Elizabeth, foi coroada em 53. Né? Então, o batismo da coisa tem que ver com essa ideia, assim, muito paulista, né, de mimetizar um modo de vida estrangeiro, né, e de civilizar o Brasil a partir da importação desse tipo de padrão. Isso é muito brasileiro, né? Isso é muito brasileiro. Que você vê aqui, né, um projeto que já tem uma proposta assim modernista, né? E tem uma identidade brasileira estética, no fundo, que é o modernismo brasileiro, assim, digo em termos arquitetônicos. Ele pega o modernismo brasileiro, né, no uso do concreto e tal, e adapta aos trópicos, né? E adapta a proposta, vamos dizer assim, do jardim inglês, que é um instrumento para você se encontrar com o outro de forma regrada, né? Ao contrário do jardim francês, que é para se exibir, o jardim inglês é um dispositivo para você dizer assim, de quem eu quero me aproximar e de quem eu quero me distanciar. Então você tem super arbustos, inglês mesmo. Você tem linhas no chão, você tem flores, que não tem a função de um muro, entende? Nem de uma cerca propriamente dita, mas de estabelecer para os que estão envolvidos na interação um sentimento de dentro e de fora, de nós e de eles. De estamos juntos, estamos separados. E isso nos anos 50 já. E essa ideia se radicalizou profundamente, né? A partir dos anos 70. Você vê, né? Isso aqui não tinha grade. É só em 73, com os primeiros condomínios, né? Ilha do Sul ou Alphaville, que você tem aí uma mutação mais radical na coisa. Para uma simulação de cidade mesmo, quase. Então, né? mas aí você tem muro. Aí você diz, olha, esse que era um espaço público, ele vai ser, a circulação dele vai ser restrita, vai ter chancela, vai ter portaria, só vai entrar para nós mesmos. Para nós mesmos e precisa ter a carteirinha. Né? Então aí você cria um processo de segregação que tem a ver com a possibilidade de comprar um imóvel ali. Né? De você... Aí o limite é econômico puro e simplesmente. Econômico na veia, né? E aí você tem outro tipo de gozo, para falar com a psicanálise, né? Que é o gozo da segurança. Esse prédio aqui... Porque, na verdade, isso vem com a ascensão do medo, né? Exatamente, exatamente. Isso aqui não é uma experiência de vamos nos defender do medo. É uma experiência de como é que eu volto para o campo.
Como é que eu revivo, Como é que eu finjo né? que eu sou inglês? sei Isso, lá. como eu finjo que eu sou inglês, como é que eu recupero, como a gente estava falando, né? Já que a cidade também não oferece praças próprias, você cria a sua mini e tal. Mas é que a praça oferecida pelo Estado, no Brasil... No Brasil, isso que eu quero dizer. Era sempre assim problemática, né? Era errática. O É do esforço mendigo, do né? Estado, do mendigo. É do mendigo, né? É uma praça que justamente ela precisaria ser assim recolonizada, né? Ela precisaria ser arrumada. Daí a ideia de vamos trazer um modelo estrangeiro. Que a gente instala aqui. Outra coisa importante é como esse tipo de empreendimento, ele tinha sempre essa ideia de pôr uma obra de arte, né? Uma obra de arte no centro dessa praça semipública que tinha uma função pedagógica, de dizer assim, olha, é assim que a gente olha para o belo, é assim que a gente convive mediado pela cultura, é assim que a gente conta a nossa história, né? Era uma forma de fazer uma civilização, né? Mais indiretamente, o que isso tem de muito inglês? Isso aí é meu. Eu sou o dono desse quadro. Eu sou Isso me dono define dessa... também, né? Uma questão de identidade Não, também. a relação com a estética, com o apossamento. O quadro é assim, eu não vivo mais lá no meu campo, mas eu pego e coloco ele na minha parede como um cofre. Entende o cofre? Onde está a minha propriedade preciosa, que eu vou lá e olho para ela e me aposto dela quando eu quiser. Entendeu? A mesma coisa você vai ter nessa obra de arte que é colocada no centro da praça semipública. E a gente estava falando antes, a gente fez essa digressão, mas de como o medo reorientou a arquitetura urbana e essa organização pública, né? A partir dos anos 70, a partir da expansão da lógica do condomínio, da paranoia com o outro, que é o quê? Déficit da possibilidade de convivência, né? Quer dizer, recusa da ideia de que você, no espaço assim da rua, podia falar com qualquer pessoa, né? Isso vai se perdendo e aquele que você encontra que não é como você, se torna uma subpessoa. Se torna alguém com quem você não vai dividir palavra, você não vai dividir experiência, né? Isso tem grandes implicações políticas, né? Para como a gente vai se organizar. Só que fazer um comentário que a gente está na frente da entrada do Parque Augusta, né? Que acho que representa um outro conflito muito sério, que como aquela casa, esse é um espaço de disputa hoje muito séria em São Paulo. A última área verde do centro de São Paulo disponível pertence a grandes incorporadoras de São Paulo e os ativistas reclamam esse parque como uma área pública, uma área a ser devolvida para a cidade. Totalmente coberta pelos tapumes dos proprietários do terreno, pode ser comprado agora pela prefeitura por um dinheiro devolvido da corrupção do Paulo Salim Maluf, que desde os anos 70 e paranoicos os fuscas dados para a seleção brasileira que no ano de 70 ganhou a construção do Minhocão, aos desvios das águas espraiadas que podem nos comprar de volta uma área que tem um valor público, né? Mas então, é interessante isso, porque eu, enfim, frequentemente cruzava esse caminho e ia estudar na minha escola, ali embaixo, aqui. Atravessando o parque, atravessando a área que existia aqui. E isso era, vamos dizer assim, uma experiência assim, que precedia você entrar numa instituição, na escola, né? Era uma espécie de passeio indeterminado, né? Um espaço indeterminado, que é o que continua a ser, né? Esse imbróglio jurídico é só a forma como a gente consegue captar a indeterminação hoje, né? Um lugar que não é de ninguém, né? Em vez de um lugar que é de todos. Que é de todos. E talvez essa seja a principal confusão no Brasil, né? Cultural mesmo, entre o público ser algo que não é de ninguém, né? Sim. E a rua, o espaço público, na verdade, é um espaço sempre transitório, né? Onde você está indo de uma propriedade privada para outra propriedade. Mas isso é moderno, isso né? É moderno, isso é muito moderno. De que a rua não é para você ficar na rua. A rua é um lugar de passagem, de trânsito, né? Isso especialmente, claro, em São Paulo. Acho que não dá para...
Não, mas, por exemplo, pega o Benjamin das passagens em Paris, Tá. né? Pega todo mundo que pensou assim, a experiência das grandes cidades, né? O Norbert Elia, o Máximo Canevati, enfim, todo o pessoal da antropologia que pensou bastante essa experiência da cidade como uma experiência em que a passagem, em que o trânsito, em que andar, como a gente está fazendo aqui, adquire uma função inédita. Adquire uma função que tem a ver com a forma como a gente se torna sujeito, como a gente se individualiza, né? Ao mesmo tempo funcional, porque eu estou indo para algum lugar fazer alguma coisa, ter aula, trabalhar e etc. Mas que me faculta durante essa pequena viagem dividir o percurso com alguém, né? Nós estamos juntos, mas nós estamos juntos, eu vou para um lado, você vai para o outro. Nesse encontro é que eu provo, é que eu experimento, afinal, do que a minha individualidade é feita. Nesse encontro, não no somos da mesma família, somos da mesma clã, somos do mesmo time, moramos no mesmo prédio. Moramos no mesmo prédio, esse tipo de coisa. Né? Quer dizer, essa experiência é fundamental, né? Quer dizer, como você consegue produzir encontros e lógicas intersubjetivas e formas de reconhecimento que derivam desse caráter efêmero, né? Em que eu não vou contar quantos botões você tem e saber que você é um nobre francês ou russo. Eu também não vou poder dizer para você que eu sou o Cris, filho, neto, avô. É uma relação ali, né? Ali. O que vai nos definir é o que a gente for criar aqui, né? Isso torna o encontro não só uma zona de passagem, mas uma zona de constituição de coisas, né? De definição de quem somos, né? Absolutamente centrada numa perspectiva de liberdade, né? Percebe como ser anônimo é também ser livre? Né? Completamente, né? Ainda mais hoje em dia, né? Exato. Mas é interessante você colocar isso, porque me parece que isso é muito importante para entender o tipo de disputa e de conflito político que ainda não está muito bem claro nas novas definições de direita, de esquerda, quem que é o reacionário, quem que é o liberal, quem que é o... né? Quem que é o... Mas que o aprofundamento entre a distinção entre o que é público e privado, que é o que não está mais claro na sociedade hoje em dia. E politicamente me parece que é onde os movimentos estão se colocando, assim, né? A paranoia pública que determinou os condomínios está se tornando cada vez mais uma ideologia política, quase, né? Já se tornou. Já se tornou. Já se tornou. Né? Eu tenho uma visão um pouco mais otimista, né? Otimista. Porque eu acho que no Brasil, né, essa divisão, esse embate, ele não é necessariamente a aparição de algo novo que vai nos controlar, que vai, vamos dizer assim, exprimir uma espécie de vitória do privado sobre o público. Tá. Né? Mas o fim de uma era. Né? O fim de uma era. Qual era? A era em que essa confusão público e privado, ela era administrada, né? Ela era gerida, ela era, enfim, como a gente viu, objeto de apossamentos inconsequentes. Né? Apossamentos que não criavam mal-estar, apossamentos que foram assim criadores do nosso espaço de cidade, mas que chegaram no esgotamento, né? Que chegaram numa inquietude com, escuta, chega de condomínio, é isso que vai rolar? Mais condomínio daqui para frente? Eu acho que tanto a direita quanto a esquerda estão no Brasil num acordo assim de base de que esse negócio faliu. E por isso nós vamos para o confronto. Por isso nós temos que apresentar armas. Por isso que nós temos que dizer, olha, eu sei muito bem quem você é, como você pensa e reciprocamente. Porque, no fundo, a gente perdeu a certeza exatamente de para onde a gente está indo. Você tem algum
alguma ideia sua de para onde a gente está indo? Porra, se eu tivesse... Se candidatava. Já me falaram isso aí também, né? Olha... Acho que seria ótimo um psicanalista no Congresso, né? Olha, o Zizek tentou na Eslovênia, né? O psiquiatra talvez fosse mais o caso no curto prazo. Não sei. Talvez a oposição que você montou aí pudesse ser redescrita nesses termos, né? São dois projetos para tratar dessa crise, né? Desse transbordamento dos condomínios, né? Um projeto, vamos dizer assim, que aposta no mais lei, mais punição, mais ordem, mais regra, mais muro. No privado, no fundo, né? Mais foco no privado, no fundo. É no privado para mim, mas público para o outro, né? Não, como se dizia, né? E financiamento público para mim e não para o outro. Para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Você não precisa ser maldoso, é só se aplicar a lei, espaço público, e você organiza todo mundo do lado de lá. Né? Não necessariamente a sua turma, né? Sua família. Mas aí parece que é uma questão que transcende o Brasil também, né? A gente, não sei se aí é uma paranoia nossa, mas acompanhando o que tem acontecido politicamente no mundo, parece que tem a emergência de um desejo novo por ordem, né? Que a complexidade está ficando tão escancarada e as demandas estão ficando tão escancaradas e as convulsões públicas estão se tornando cada vez mais inevitáveis, e sem mediação, o desejo de ordem, né? E que aí muita gente, não sei se paranoicamente, corretamente, associa muito rápido com a ascensão do fascismo no século XX e tudo mais, que talvez seja um dos casos mais ricos da história da psicanálise, né? As análises sobre a ascensão do fascismo são grande avanço das apropriações psicanalíticas. Então, você tem uma visão sobre isso, sobre esse desejo de ordem, se ele é antigo, se ele é novo, se tem alguma coisa que a gente possa entender como radical hoje em dia, assim, para entender esse processo? Eu achei interessante isso aí, porque quando eu vejo o pessoal apontando, né, usando os esquemas, sei lá, do Adorno, para falar de algo parecido com a ascensão do fascismo, do nazismo, quando eu vejo críticas do tipo, pô, isso aqui é uma prática que a gente conhece, né, lembra muito, isso me soa assim também um certo esgotamento do nosso vocabulário crítico, né? Porque não é o nazismo, porque é outra coisa. Totalmente. Isso me incomoda muito. É outra. Porque tudo é fascismo, tudo é nazismo, e a gente insiste em retomar referências históricas. Que é o nome que a gente tem para o mal, né? Então você consegue nomear isso que deu errado. É o exemplo histórico. É o exemplo histórico palpável. E assim, tá na linha, mas o que a gente está enfrentando, daí seria fácil. Daí você conhece, câmara de gás, muçulmanos, segregação, isso aí a gente tem. Psicologia de massas. Clássico, né? Isso a gente criou algumas defesas, né, alguns antídotos. O problema é que esse negócio aqui, que a gente está vendo, a gente não tem os antídotos. A gente saca que tem alguma relação disso aqui com o Reichstag em Berlim, com as manifestações de Nuremberg, mas você não consegue realmente dizer qual é a relação, porque eu não estou vendo gente aqui de pé fazendo assim. Né? E esse é o problema também, né, que a gente tem hoje em dia, que a gente tem uma aceleração da história e dos processos muito rápido, e a filosofia, a história não consegue acompanhar isso na compreensão. Né? Como deve ser. Então deve ser, ainda bem, né? E quando começa a acompanhar bem demais é que está com alguma coisa errada, né? E você acha que isso se reflete também na... Mas assim, você tem alguma pista de que fenômeno novo pode ser esse? Porque, na verdade, o que eu queria te perguntar, na verdade, que eu sei que é uma resposta muito difícil, mas aqui é pra gente especular mesmo. Que é... Eu fiz a introdução e eu nem trouxe esse assunto ainda, mas de como que as transformações muito radicais que a gente está vivendo no mundo hoje, técnicas, seja de comunicação, a vida virtual. A vida virtual como algo central nisso, eu quero falar a partir de agora bastante do que você disse também. Como que a gente não consegue ter tempo ou ter sabedoria suficiente para analisar como isso impacta a nossa vida interior, né? Certo. Que tipo de ser humano está sendo
forjado nesse mundo daqui, no mundo do smartphone, no mundo da rede, não sei o quê. E eu sempre me interessei por conversar com psicanalistas porque eu acho o consultório um lugar muito privilegiado para você ter acesso a essas mudanças íntimas que vão acontecendo com o ser humano. Eu acho que você... eu não tenho uma pergunta muito objetiva. Não, mas você tocou no significante-chave, no meu entender, né? Você tinha que fazer assim uma pré-diagnóstica sobre as formas de sofrer que a gente experimenta numa coisa como essa, né? Certamente passaria por algo assim como déficit da capacidade de inventar e de sustentar intimidade, né? Capacidade de... que está envolvido na intimidade? Inventar e sustentar. As duas coisas, né? Uma coisa é você, por exemplo, ter um encontro íntimo, em que isso é muito interessante, né? Às vezes você se pega falando coisas que você não diria para ninguém, para um cara meio desconhecido no bar, né? A intimidade se forma no encontro dentro da cidade. Mas diferente de, vamos encontrar amanhã de novo, e depois, e vamos criar alguma coisa junto, ou seja, uma forma de vida em conjunto, isso está entrando numa grande rarefação. Junto com experiências produtivas de indeterminação, como a gente viu lá na Casa Amarela, né? Ou seja, espaços em que ninguém é o dono. Junto com experiências de convívio, não vamos dizer assim, tolerante, né? Porque isso é pouco. Mas realmente interessantes. Inclusivos, né? de verdade. Inclusivas, de verdade. Né? E esse outro ponto que acho que é o final desse processo, que é assim, um desejo intenso, um ideal intenso de experiências de intimidade produtivas. Né? Seja no amor, seja no trabalho, né? Seja nas amizades, seja na nossa experiência cognitiva, na nossa experiência estética, né? Porque o que é o grande vilão desse processo que tem uma relação muito forte com os condomínios, né? É que a gente assim, se tornou obcecado por contratos, né? A gente não consegue fazer nada que não seja com contratos que envolvam a gerência do tempo, quanto vai durar, quanto eu estou pagando, né? Quantas horas, né? Não pode passar disso. Quem é o dono do tempo? Quem é o dono do espaço? Quem é o dono do desejo? Quem é o desejo que manda aqui? É o meu ou é o seu? É quem pergunta ou quem responde? Né? Vidas assim contratuadas, né? São assim o apogeu desse processo de administração da relação pública e privada. Né? Então aí eu sei exatamente aqui a linha até onde vai o meu interesse e a linha onde começa o seu interesse. Então, como dois indivíduos, a gente pode fazer negócio, trocar palavras, desejar, amar. Isso dá errado. Isso tem limites. Isso... Mas é interessante você colocar isso porque eu entendo e eu vejo onde tem muito isso colocado na minha vida, na vida de muita gente que eu vivo, mas eu vejo um fenômeno também oposto a isso tudo, que tem a ver talvez com a comunicação e com a forma como as pessoas estão envolvidas com o espaço virtual hoje, aonde, ao mesmo tempo que você fala que esse tempo tem que ser muito bem especificado, quantas horas, não sei o que, tem uma outra coisa que tem uma fusão muito grande entre os espaços e o tempo, entre o que é privado, entre o que é trabalho, entre o que você posta, entre com quem você fala. É uma intermitência completa, assim, uma fusão completa de trabalho com vida, com uma comunicação intermitente. E o que me interessa... Onde você pede por muros. Tem que ter um limite. Quando termina o dia de trabalho. Mas uma coisa que a gente estava conversando no outro dia, quando eu te conheci, que achei muito interessante, que é, como psicanalista, ainda mais lacaniano e tal, como que a linguagem é algo central para você compreender os processos, o indivíduo que está por trás do que ele está falando e tudo mais. E a linguagem, a forma como a comunicação está se dando hoje, talvez seja o maior fenômeno
disruptivo insuspeito, do assim, mundo. né? Porque assim, a gente passou a história da civilização inteira se comunicando de uma forma, com um determinado ritmo, com uma frequência X, com expectativas Y, e agora a comunicação é uma atividade full time, é quase como respirar. Só que ela se dá em outros termos, em outros níveis. Sim, com várias diferenças significativas, né? A começar pela mudança, assim, pela migração da relação entre o escrito e o oral. O que a gente está fazendo aqui, né, que é falar livremente, que é onde começa a psicanálise, né? Você conseguir falar livre e autenticamente, né? Falar de verdade, falar sem operacionalizar, instrumentalizar, contratualizar a sua palavra, é algo que está, assim, declinando. Então, quando a gente discute, assim, circulação de pessoas na cidade, no espaço público, e que é um debate já instalado, ele se contrasta com um pouco a gente discute a palavra no espaço público, a palavra livre, a palavra que circula de forma indeterminada, não contratualizada, e assim por diante, né? Uma diferença crucial que tem que ver com o que você estava falando. Quando a gente está falando é tempo real. Você não vai esperar a hora certa que você quer responder, que você vai... Não posso fingir que eu não ouvi. Não posso fingir, não pode me dar um perdido. Ou pode, só que se você fizer isso, eu vou reagir em ato. Né? Então, veja só, né? Assim como o outro ficou assim perigoso, né? Vou criar barreiras físicas. A palavra se tornou perigosa. Dizer para alguém, estou afim de você, dizer para alguém eu te amo, é mais difícil do que alugar um condomínio inteiro. Um apartamento naquele prédio ali. Naquele prédio. Assim também, né, a vigilância sobre os usos da linguagem vem se acirrando, né, para o bem e para o mal, né? Tanto como forma de impulsionar políticas de identidade, né, certas formas de dizer que são proibidas, que não devem continuar, ou seja, que produzem uma transformação. E como você vê esse fenômeno? Só para a gente explicar um pouco mais a política de identidade como fruto disso, porque ela tem se tornado muito intensa, muito prioritária, na verdade, na recomposição, e mais que na recomposição, na brigaiada que está acontecendo dentro de um setor essencialmente progressista. Sim. Né? Sim. Você vê isso ou escalando também como esse fenômeno de individualização radical, né? Não, que é uma loucura como escola sem partido? Eu quero segurar, controlar a tua palavra, cara. Escola sem partido. Você vai entrar numa aula, você vai dar uma... mas é engraçado você colocar a escola sem partido como exemplo, porque na minha cabeça era uma outra coisa que eu estava pensando. Eu entendi. Que era do politicamente correto. Mas é engraçado como, na verdade, o escola sem partido, ele se coloca como uma reação quase ao politicamente correto. Só que do outro lado. Mas né? os dois dizem respeito a um controle de palavra também, né? Isso. Controle de circulação de e palavra. É engraçado porque a palavra, isso é engraçado como as pessoas estão tomando palavra como um ato violento hoje em dia. Estão equiparando com a violência física, né? E se autorizando ao nível de violência pela palavra, que é inédito, né? Tanto no universo assim virtual quanto no universo real, né? Isso tem que ver com uma espécie de deriva da lógica do encontro, né? Porque a lógica do encontro ela é super produtiva, mas ela tem um problema. Ela se dissolve no tempo, né? O que eu estou te dizendo aqui agora, nessa cena enunciativa, tá preso nessa bolha, cara, que a gente está falando aqui. Completamente. Você pode virar depois amanhã numa outra bolha no meu Facebook, ali no Twitter. Sim. E depois de amanhã você pode dizer, não, Cris, aquilo que você falou naquele momento, eu achei legal ou não achei legal. E eu vou dizer, não, mas aquilo eu falei naquela hora. Agora eu já penso diferente. Claro. Agora, aquilo era verdade naquela hora que eu estava te dizendo, mas agora deixou de ser. E é interessante porque tem a ver muito com esse novo consumo de comunicação, que se dá de maneira impessoal, né? Também, não é? Eu sempre tive essa conversa, que eu falo assim, eu tenho certeza que as pessoas jamais falariam as barbaridades que falam na minha caixa de comentários, só se me tivessem escutado falar isso na frente delas, né?
Tem um distanciamento muito conveniente para essa agressão e para se sentir agredido também, né? Claro, porque boa parte do que se diz nessa linha é para você não se escutar. Né? Você carca a mandioca no outro, você agride o outro, mas é para você se ensurdecer. É para você, vamos dizer assim, calar seus monstros, calar suas vozes que estão ali batendo para querer sair. Né? E uma construção de identidade também nova, que é isso que me surpreende um pouco, assim, como que muito rapidamente, quer dizer, de pouquíssimos anos para cá, como que as identidades das pessoas públicas estão sendo construídas a partir de perfis digitais. Certo, né? Certo. E como que isso, de maneira muito rápida, está mexendo com coisas muito clássicas da psicanálise, que é o ego, que é o narcisismo, que são as outras coisas. Você sente isso no consultório? Porque, assim, quem é um usuário heavy, tipo eu sou de rede, e muita gente da minha turma hoje em dia, a gente é uma cobaia de um experimento que não tem muita gente observando. Perfeito. Quer dizer, não tem um cientista que está me tomando. É como a descoberta da radiação. A gente não sabe o que isso vai dar. Cara. Eu sempre comparo com a Revolução Industrial, que é a impressão que eu tenho que daqui a 30 anos a turma vai olhar para os meus filhos e netos, vão olhar assim, meu pai andava com uma micro-onda perto do saco dele, passava o dia recebendo doses de dopamina no cérebro, no Facebook e tudo mais. Mas a sensação que dá nesse grupo de estudo que eu faço parte é que tem uma exaustão, tem uma depressão, tem algum sintoma novo. Sim. Eu queria saber se você sente esses sintomas novos dos últimos 20 anos de clínica que você tem. Total. Que assim, tipo? Então, é um efeito múltiplo, né? Então, desde o tipo, assim, sintomas que você não conhecia, você nunca tinha visto. Uma pessoa se cortar. Fica em angústia, o que ela faz? Ela se corta. Isso é novo. Se a gente for procurar, deve ter algum psiquiatra. Mas isso é algo assim, muito frequente e novo. Né? Anorexia existia, mas era um quadro assim grave, meio periférico, nunca epidêmico. Né? Acumulação também, a pessoa que começa a juntar entulho dentro de casa e coisas por aí. Mas eu diria que assim... E a vida digital é um assunto dentro? As pessoas trazem... é a causa... Angústias do seu Facebook, do seu Instagram? Não, angústias, nem tanto, nem tanto. Mas a causa desencadeante de separações via Facebook, WhatsApp, é tipo assim, 90%. Né? Isso, às vezes o casamento vai mal, mas daí a pessoa começa a fuçar, e daí acha, e daí, acabou. Né? Tem uma saturação de um tema que é um clássico, tudo bem, mas ele se tornou assim majoritário, que é traição e fidelidade. Traição, ciúmes e fidelidade. Isso está mais colocado do que... Muito, por causa da mentalidade contratualista. Por causa agora a gente está junto, a gente namora, você não vai ficar com outro na minha frente, você me deve fidelidade, se isso é uma violação sem volta. E tem esse mercadão digital também, que coloca uma camada de insegurança acima, né? Acima, exatamente. Agora, voltando um pouquinho, eu acho que tem uma forma de tentar assim, comprimir essa revolução clínica, né? essa mudança da forma básica de sofrer. Porque as formas extremas, elas vão mudar, mas elas mudam mais devagar. Né? Essa forma básica, eu diria assim, se desorganizou a relação entre o tamanho do eu e o tamanho do mundo. As pessoas não sabem mais fechar essa equação. Então tem uma expansão guarnecida pela vida digital gigantesca do eu, né? É desproporcional às expectativas que as pessoas se criam, né? O nível de idealização que se coloca, e que faz qualquer garoto de, sei lá, 20 anos achar que é um fracassado porque não ganhou o seu primeiro milhão ainda. De 20 anos de idade? De 20, sei lá, 25, de 30, ou seja... anos de idade.
20 eu estou exagerando. Não, mas tá, 30, mas 30 não ganhou 1 milhão ainda? Exatamente. Gente do Ou o céu. seu equivalente. Ou ainda não ganhei Cannes, ou ainda não sou um cara absolutamente bem sucedido. Isso é o quê? É nonsense com relação ao tamanho do seu eu, entendeu? Você está fora da... E como é que isso é produzido? Né? São duas coisas correlatas, né? Diminui o tamanho do mundo. Facebook, condomínio, é um jeito de você ir deixando o mundo... internet, basicamente. Internet, né? é nós aqui. É uma cultura só também que vai se tornando. Né? O mundo se torna menor. Se o mundo se torna menor, percebe que o tamanho do meu ego aumenta? Uhum. Se eu olho para o mundo e falo, pô, o que sou eu perto das galáxias, das estrelas? Eu sou zero. Agora, se eu olho para o meu mundo e vejo lá, são os meus amigos de perfil, é a empresa, é a escola, é o mundinho onde eu vivo, isso tem que ver com o espaço público. Que loucura. O que vai acontecer? Né? Ou eu diminuo o tamanho do mundo, expanho o tamanho do eu, ou eu aumento o tamanho do mundo e diminuo o tamanho do eu. Isso aí é uma regra, não tem como você mudar. E essa é a bucha de canhão. Nós somos a cobaia desse novo experimento mesmo, né? Sim, quer dizer, nós começamos a mexer artificialmente no tamanho do mundo, condomínio, contrato, muro e o caramba, e do outro lado, você e suas potencialidades, você e seus talentos, você é o cara. O mundo ainda não viu, mas você tem que ter clareza que você assim foi prometido para um futuro glorioso. O mundo ainda não viu, é ótimo, O né? mundo ainda não reconheceu. Ele claro, não pede o mundo pra esperar. formado pela sua tia, sua mãe e os seus 2, 3 amigos. Né? Quer dizer, à medida que a pessoa vai acreditando num pequeno delírio como esse, certas modalidades de sofrimento vão se acirrando. Né? Falando em... Depressão, sentimento de baixa autoestima, fracasso e dificuldade de constituir intimidades. Porque você Foi vai o primeiro ser... diagnóstico que você fez quando a gente falou do... O que é uma intimidade? É uma espécie de mundo entre dois infinito. É um mundo que é pequeno, Mas que né? é o universo em si. Mas que é o universo em si, né? Que não tem dono, que é indeterminado. Deixa eu entender uma coisa, porque na verdade a gente estava planejando para entrar na igreja e ironicamente a igreja está fechada. Fecharam o muro da igreja. Eles vão abrir? Ele foi almoçar, tem uma freira vindo abrir, a gente pode... Tem uma feira vindo abrir, então vamos esperar. Vamos amiga esperar. freira Acho que vir abrir, que ótimo. pode dar. Então a gente sei tem a lá, igreja uma exclusiva volta. pra gente. Pô, mas Não, vamos falar. isso vai ser uma experiência assim, personalizada. Customizada. VIP. Só para igreja nós. VIP, A igreja VIP. Interessante. Bom, muita coisa. Será que a gente espera um pouco? Podemos ir falando, né? Mas que depois você pode editar. A gente não edita, você né? não A gente edita. põe Tá. É um Põe na raça. princípio Não, de se honra, tiver uma assim. barriga, se tiver uns meses, a gente tira. Mas É. a coisa dessa conversa é... A sua continuidade. A conversa é a conversa que aconteceu. Mas tem a ver com esse negócio que a gente está falando, né? Quer dizer, de você tentar dilatar um pouco aquelas bolhas de encontro, né? Uhum. De encontro temático, o assunto é esse, a notícia é essa. São os instantâneos, né? São os frames. Exatamente. Né? Os frames que compõem uma vida e que a gente está, assim, aprendendo a olhar para a própria vida assim, como um editor, né? Como diretor, como uma timeline como uma também, timeline, que você vai assim, editando, você vai cortando, você... não há um compromisso assim orgânico entre as várias sequências. Uhum. Né? Ontem eu te disse que eu te amava, mas era ontem. Agora estamos em um outro frame, então tá falando outra coisa. Isso é muito natural, porque isso soa muito cômodo, soa quase como egoísmo e extremo, mas isso é muito fruto dessa dinâmica de comunicação. Sim. E o que me faz entrar num outro assunto que para mim é o que mais me pega nesse mundo, aí quase como paciente, assim, que é a mudança radical que eu sinto na minha capacidade de foco. E que não é só a dispersão, que é um problema clássico da nossa época, que eu estou sentindo um sintoma muito sério disso. Mas é como que eu sinto realmente, assim, uma mudança na minha percepção de tempo, quase.
sabe? De como que o passado fica mais longe, ontem é mais longe, hoje também ele é meio feito de frames. Você sente isso? Sim, você tem uma... sim. Isso deve ser um pesadelo para a psicanálise também. Eu digo porque... O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, eu acho que hoje em dia, principalmente depois do smartphone, não existe mais tédio. Não existe mais tempo vazio no sentido que eu estava acostumado. Quer dizer assim, eu estou numa fila. Eu estou na fila. Tempo morto. Coisa morto. mínima. Se eu estou no ônibus, Sim. ou eu estou na praia, ou eu estou esperando alguém sair do banheiro, ou a conversa na mesa ficou meio... parou o assunto. E hoje em dia parece que não existe mais esse tempo. As pessoas não ficam mais na cama olhando para cima lá. Sim. Ela está no celular, basicamente. Você sente que isso afeta de alguma forma a série de processos de evolução psíquica que você passa na psicanálise ou no amadurecimento? Por que certas épocas da vida passam mais devagar do que outras? Quando a gente olha para a infância, a gente lembra, o tempo era diferente. Ela era muito comprida. Era muito comprida. Muito comprida. Não chegava o sábado, não vinha as férias. As coisas pareciam se desenvolver num outro tempo. Isso volta também na velhice, na terceira idade. Tá, porque para mim, na minha visão muito newtoniana do negócio, era só uma relativização do... Quer dizer, eu tinha 6 anos, então 1 ano era muito. Uma conta aritmética. Mas eu assim. entendo que deve ter muito mais a experiência de tempo é outra. De tempo é outra. Não, claro que a experiência se traduz, mas na minha falta de referência, na verdade. Porque a minha memória toda para trás, ela é pouca, então ela se estende mais no tempo. Como eu tenho tanta coisa na minha vida para trás, eu comprimo isso. Sim. E o que é típico do sujeito ocupado, né? Se no trabalho, que está excessivamente vinculado à vida produtiva, né? Eu acho que isso é o que muda. Isso que muda, né? A palavra de ordem é sempre o quê? Se você não conseguir é porque você não se organizou. Não é porque as coisas às vezes são impossíveis. É que se você se organizar, cabe tudo. Basta você ter o quê? Prioridades. Basta você ter o quê? Foco, né? Porque vai caber tudo. Isso cria, especialmente para certos modos de vida, um sentimento de descontinuidade, de continuidade, né? Ou seja, termina o ano e você diz, puta, já passou, já acabou o ano. Né? Por que isso acontece? Né? Porque dessas experiências diferenciais com o tempo. Né? Esse tempo mais estendido tem uma relação direta com descoberta, com novidade, com a capacidade de se estranhar, de se dividir e de se deter diante das coisas. Né? A gente pode dizer assim, se a vida é um caminho, né? Vamos correr, que eu chego mais rápido no objetivo final. Mais longe, né? Também. Eu vou mais longe, eu consigo mais. Mas enquanto eu vou correndo, eu vou esquecendo o tempo passar. Né? Porque eu estou focado, porque eu estou administrando, porque eu estou produzindo. Né? O que a gente tem horror é a experiência de interromper a marcha, de se deter diante de algo, por exemplo, que a gente não sabe, né? Por exemplo, que a gente não quer, por exemplo, que nos contraria. Isso tem que ver com o acirramento da violência. Né? Possibilidade de ser contrariado. Não vai acontecer o que você queria, o que você pretendia. Tem injunções que, por mais organizado, focado, concentrado que você seja, não vão acontecer. Claro. Né? Não depende só de você. Veja como isso tem que ver com infância. E é um mito. E como isso tem que ver com terceira idade. Isso é um mito da nossa época muito intenso, né? E assim, vá atrás dos seus sonhos, você consegue, só depende de você. E rápido. E quanto mais rápido você chegar lá, mais jovem, né? Mais jovem, melhor para fluir dessa experiência. Né? Estamos entrando na igreja pela lateral. Obrigado, Gil. Então, por favor. O que está nos faltando, de repente, é isso aqui. Né? É essa transição que a gente fez aqui. Né? E que
de repente, no meio do... Dá pra acender? Obrigado, viu? Já passei. Obrigado. No meio de um sistema de trânsitos, de passagens, de ocupações, né, existe um espaço, né, onde nada acontece. Né? Onde é feito para nada acontecer. Né? Só que de um ponto de vista do que é a acontecência. Né? De um ponto de vista sobre o que é o tempo, sobre o que é a vida, de um ponto de vista sobre o tamanho do seu eu e o tamanho do mundo. Né? Então, independente do conteúdo, vamos dizer assim, da crença, da teologia, da metafísica que está envolvida, né? pensando isso como um espaço, né? E fazendo para esse espaço as mesmas perguntas que a gente fez durante esse caminho. Né? E um espaço que, historicamente, a função dele foi muitas, mas basicamente era de dar uma dimensão para o homem, que é justamente o que você fala que está meio em crise, né? Uma dimensão pequena, às vezes, submissa, quase sempre, colocada numa narrativa de universo que hoje a gente não compra com a mesma facilidade como sociedade. Mas exatamente o que a gente não conseguiu recriar a partir da... Exatamente. A partir da crise de teologia que a gente viveu no mundo nos últimos séculos, né? Sim, porque não vai adiantar, né, como a gente estava falando no começo da conversa, né, você imaginar que se você voltar para Chartres, se você voltar para um universo, vamos dizer assim, religioso tal qual ele foi antes da modernidade, aí sim você vai resgatar aqueles valores e aquela experiência que está perdida. Mas está apegado na coisa errada, na verdade, que era na superfície, não na função. Sim, exatamente, a função do espaço, a função do espaço na produção de sujeitos e de experiências. Né? Quer dizer, onde que está isso aqui hoje? Né? Na Idade Média, isso aqui era uma aula. Né? Era uma aula para você aprender, começando pelo tamanho do seu eu. Você olha para cima, né? O céu tá replicado e você fica pequeno. Claro que isso tinha uma função ideológica, inclusive, política, econômica, né? Quer dizer, você com o eu menor, você tende a obedecer, a servir, a se dobrar, né? O que não necessariamente decorre dessa experiência do espaço, né? Que pode ser pensada como experiência do sagrado. E pode ser pensada, se a gente for adiante, né? O que é o sagrado? O sagrado é descontínuo. O sagrado é a hipótese de que o espaço não é homogêneo, né? O tempo não é homogêneo, que existem transições simbólicas, né? que fazem com que a gente pare, que a gente entre no acostamento. Né? Daí que essa experiência seja uma experiência estética também. Né? O olhar é esse instante de detenção, de contemplação das ideias. Tudo bem, Platão, mas é um instante que ele torna possível a intimidade. Não quer dizer que ela vai acontecer, mas ela torna possível. E também essa função do mito mesmo, né? Que não sei se você concorda, mas a gente vive uma crise mitológica profunda. Quer dizer, a falta de metáforas ou de símbolos ou de elementos de fé, de narrativas, né? Mas que correspondam ao que a gente já sabe sobre o universo. Quer dizer, eu até falo isso, quer dizer, a gente ainda não tem uma narrativa simbólica humana para dar conta do telescópio Hubble, de tudo que a racionalidade já nos entregou, mas que a gente ainda não conseguiu criar esse novo papel simbólico humano. Esse espaço não vai ser criado ali. Talvez ele... Sim, mas você acha que ele é fundamental? Como o Jung acha que é, por exemplo? Você diz a experiência da imensidão cósmica, do espaço no sentido do tamanho do mundo mesmo. Um mito para organizar a linguagem psíquica humana, o lugar dele no universo transcendental. Essa é uma das ideias que eu acho mais simples e mais fantásticas do Lacan, né? Lacan dizia assim, a neurose, ela não é uma patologia que está no seu córtex, com perdão da palavra. Por favor, toda sua. Também.
ou é uma doença que acontece, sei lá, no indivíduo, ou, sei lá, está na alma, ou está no cérebro, né? Ele dizia, a neurose é um mito individual, é um mito que desaprendeu a sua dimensão coletiva, é um mito que dá as cartas na vida de uma pessoa sem que ela se dê conta que aquilo é o seu espaço de determinação simbólica, né? Mito que vem da família, mito que vem da sociedade, mito que vem de todos os lugares, né? Então, essa função da narrativa mítica, eu não vou dizer que teve uma suspensão. Daí seria o mesmo que dizer que a gente deixou de ser neurótico, né? Claro, não digo isso, talvez mais ainda porque esse mito não está muito bem arranjado. Isso. Então, mito não sei. individual do neurótico, né? São 3 expressões. O primeiro ponto é o mito, o segundo é o individual. É o individual, né? Acho que a gente entrou num regime de individualização, ou de hiperindividualização, em que desmontar isso e habilitar o mito de novo para a sua função coletiva se torna cada vez mais complexo, né? As tecnologias, vamos dizer assim, de subjetividade, e eu acho que a gente está num espaço que é um exemplo histórico ainda atual de uma técnica para isso, ainda não estão à altura do que a gente está vivendo, né? Muito interessante. Já estamos com 1 hora de programa. A gente precisa cuidar das baterias do celular, senão elas acabam. Infelizmente, acho que essa conversa aqui a gente podia seguir o dia inteiro. Vamos seguir agora tomando um café. Então, queria te agradecer muito, Christian, pelo nosso papo. Você quer falar mais alguma coisa? Você acha que faltou dar um... Faltou é bom. Quando falta dá mais deixa placaniano, a desejar. Falta esse espaço que nos falta. Eu estava até falando que eu ia estudar uma de repórter lacaniano, que no meio da sua frase fala, então, desliga, off. Cuja função é justamente criar essa fronteira, criar essa ruptura, né? Eu queria agradecer muito, foi um passeio assim, super divertido, né? Temático, passeando na sua vizinhança. Mas ao mesmo tempo biográfico, né? Você me trouxe de volta, né? Foi da minha infância, né? Dos lugares que eu frequentei na minha infância, para a tese do condomínio, para esse lugar aqui, né? De retorno, né? Para mim foi uma viagem biográfica também, né? Mesmo que eu não tenha entrado em detalhes, né? Eu dei uma de psicanalista. Você foi meu analista, a gente fez Eu que nunca fiz análise, então comecei bem. Tá começando, tá começando. Verdade, cara, eu acho que uma análise, ela é para valer quando ela faz isso, né? Ela faz um passeio onde a gente conversa, revisita os lugares e reinventa eles, né? Christian, te agradecer muito de analista. novo. Paciente. Agradecer muito a nossa equipe, como sempre. Suzy na câmera, direção, parceria infinita. Maria Schurtz, áudio, câmera, passeadora. Tiago Neves ali na segurança física e espiritual da nossa equipe hoje. E aqui, sob a abóbada mitológica da Igreja da Consolação, encerramos mais um episódio de Córtex. Agradecer quem nos assiste, quem quiser ser colaborador do Fluxo, por favor, fluxo.net/doar. É assim que a gente sobrevive com o dízimo caríssimo de vocês todos. Segue o Fluxo, gente. Cara, eu não lembrava que isso era tão bonito. Essa igreja é muito bonita, eu também não tinha me ligado, sabia? Pô,